Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com, nesta segunda-feira quente, aqui na capital da gente, né? Como está quente, né? Esquentando. À noite refresca um pouco, mas continua quente. Domingo quente, né? Com muitas manifestações, muita gente. De um lado, as pessoas morrendo nos hospitais. De um lado, o Brasil envermelhando, né? Pelo sangue de milhares de pessoas, milhares de vidas ceifadas pelo amaldiçoado coronavírus. De outro lado, as pessoas no palanque pedindo apoio para o presidente da República, e a coisa em ritmo de Brasil. Ritmo de um Brasil que entende muito bem, que sabe muito bem, mas que se perturba diante da desinformação, né? A rádio, televisão e jornais dando a informação da realidade, daquilo que acontece, daquilo que realmente está se passando no Brasil, e do outro lado, as redes sociais desinformando, passando a informação completamente ao inverso. Você liga o rádio, liga a televisão, lê os jornais, você vê o Brasil real, Brasil claro, limpo, né? Você liga a rede social, a impressão que você tem que está em outro mundo, está tudo diferente, que não é nada daquilo que a imprensa fala, nada daquilo que realmente está acontecendo. Há um mundo invisível e que muita gente, lamentável e desgraçadamente, acredita, né? Que é o mundo surreal, que é o mundo virtual, é o mundo chamado mundo digital, né? Que está aí transformando a humanidade. Mas assim caminha a humanidade. Começa o programa de hoje uma pesquisa que o Correio do Estado mandou fazer, contratando o Instituto Paraná, que é um dos institutos mais, não diria mais conceituados, mas pelo menos hoje um dos mais conhecidos no Brasil. Tem o IBOP, né, me parece que até mudou de nome, Vox Populi, Datafolha, e entra nesse rol aí o IPE, Instituto Paraná. Instituto Paraná? É. Vou mostrar mais. Não vou só mostrar a manchete para vocês. Pesquisa aponta empate entre Lula e Bolsonaro. Pesquisa feita em Campo Grande. Foram ouvidas 300 e poucas pessoas. É o número tecnicamente recomendado para esse tipo de pesquisa, que eu vou mostrar para vocês. Depois eu quero comentar com vocês essa pesquisa. A importância dessa pesquisa e o que mostra essa pesquisa, uma realidade marcada pelo que está acontecendo. Pesquisa é fotografia do momento, fotografia da hora. E o que mostra essa pesquisa? Tanto a pesquisa, interessante, tanto a pesquisa estimulada quanto a pesquisa espontânea apresentam com relação ao Lula e ao Bolsonaro exatamente o mesmo percentual de preferência eleitoral. Nós temos hoje aqui, Bolsonaro 29,84,
Lula 26,33. Se você fizesse essa pesquisa semana passada, você ia notar que não havia essa polarização, né? Havia o Bolsonaro lá na frente, o Lula lá atrás, em segundo, lá atrás, ou nem aparecia o Lula, aparecia o Haddad, né? Porque o Lula não era candidato. E bastou um discurso. Veja a importância disso. Bastou um discurso do Lula que eu falei aqui, lanterna na popa e lanterna na proa, que usou muito pouco a lanterna na popa e usou muito mais a lanterna na proa para estabelecer ou restabelecer essa polarização entre as duas grandes lideranças, de esquerda e de direita. Agora é importante mostrar que há uma tendência muito grande de crescimento do Lula, pelo menos é o que nota, né? Porque se ele conseguiu crescer tanto depois de um discurso, é sinal de que a população está resistindo ao presidente Jair Bolsonaro faz tempo, que está colocando o Jair Bolsonaro em seu devido lugar, numa taxa de 30%, onde ele não vai para frente e pode ir para trás. E é interessante notar uma pesquisa feita em Campo Grande, uma pesquisa feita em Mato Grosso do Sul, nunca colocou o Lula numa situação tão privilegiada. Aqui o Bolsonaro bateu no PT, teve 70 e tantos por cento dos votos, em Mato Grosso do Sul. Aqui, a esquerda, partido de esquerda, PT e qualquer outro partido, PDT e tal, nunca venceram a eleição para presidente da República. O PT chegou a vencer 2 eleições para o governo do Estado, mas nenhuma conseguiu o candidato do PT, o Lula, a Dilma, quem quer que seja. Aliás, Lula e Dilma foram os 2 únicos candidatos do PT a presidente da República, nunca conseguiram ganhar em Campo Grande, nunca conseguiram ganhar no estado de Mato Grosso do Sul. Nunca conseguiram ter sequer essa performance aqui de polarização direta e com empatado, né, com o PSDB, o partido que ganhador de eleições aqui junto com o PT. Nunca teve essa chance. O PT nunca ganhou eleição para presidente da República aqui. E dessa vez mostra um empate técnico, para deixar os bolsonaristas preocupados, né? Tão preocupados que já estão subindo no palanque, né? Já estão desesperados em cima do palanque. Eu vi ontem um aqui em Campo Grande, em algumas outras cidades brasileiras, palancão aí na rua, né? Para mim, só palanque. Só palanque. Você vai para a rua, em plena pandemia, com as pessoas morrendo nos hospitais, com o Brasil sendo o epicentro internacional da crise do coronavírus, vai para a rua para pedir apoio ao Bolsonaro. Não sei que tipo de apoio é que o Bolsonaro está precisando. Não sei, porque tem nada contra o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro que é contra tudo e contra todos. Bolsonaro é contra o Congresso, Bolsonaro é contra o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro é contra a maioria expressiva da população que está usando máscara, da população que crê, né? Acredita porque está vendo, está pegando e está sentindo as mortes pelo coronavírus. Então está aí essa pesquisa que acende a lanterna do bolsonarismo e coloca o bolsonarismo em desespero, né? Porque havia uma certa tranquilidade contra o 2022. O que eu vi aqui nas redes sociais era o seguinte: olha, você não é contra o Bolsonaro, então aponta um para concorrer com o Bolsonaro. Está aí. Quem pediu está aí. Um para concorrer com o Bolsonaro. É claro, não vou aqui entrar no mérito, né, dessa disputa, porque eu defendia desde o princípio e continuo defendendo um nome que não representa nenhuma
nenhuma polarização, polarização ideológica. Um nome que seja exatamente uma alternativa para a polarização. Mas o que se vê, e esta realidade, está marcada em todas as pesquisas que têm saído de lá para cá, mostrando exatamente esse resultado. Ainda teve uma pesquisa da XP, que foi mostrada, não foi mostrada pela Rede Globo, mas por outros canais, onde mostra exatamente em nível de segundo turno esta polarização, esta disputa empatada agora entre Lula e Bolsonaro. O pessoal está mandando aqui. Bom dia, Jorge Silva, Michele Elaine, muita tristeza mesmo. Essas pessoas não têm coração, nem alma, nem nada. Jorge Silva, ô Jorge, Lula nunca venceu uma eleição em Mato Grosso do Sul. Essa pesquisa significa vitória para Lula. Roberto Jabraia, muito obrigado pela audiência. Meu amigo Daniel Pereira, bom dia. Meu amigo Daniel Pereira, lá do Monjolinho. Já falei do Monjolinho, adoro o Monjolinho pela população que tem, conheço muito bem lá, estive lá umas 2 ou 3 vezes e adorei. Aliás, eu gosto do pessoal de assentamento, todo o pessoal de assentamento, porque no assentamento está um pouco da minha história, né? A história está um pouco... como é que é? É Michel Eliane. Ah, tá, Michel Eliane. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Daniel Pereira, muito obrigado ao Gustavo Albrecht, todo mundo ligado aqui. E pedir para o pessoal que está ligado para compartilhar. Nós precisamos fazer número, pressão em cima dos negacionistas. Nós estamos aqui exatamente nesse confronto. São os democratas contra os negacionistas. Mas, como eu falava, eu até defendia um terceiro nome, mas eu não vejo hoje, né, nesse universo de nomes que aparecem aí dispostos a enfrentar o Bolsonaro, nenhum com a mesma compleição, com a mesma ossatura do Lula. E bastou um discurso do Lula. Agora você coloca o Lula num debate com o Bolsonaro para ver o que sobra. Né? Bolsonaro, na eleição passada, escapou de todo mundo porque levou uma facada. Agora, não é todo ano que vai ter facada. Né? Então, aí a pesquisa de Campo Grande, vamos acompanhar daqui para frente outras pesquisas. Esperar que o Correio do Estado se atreva a fazer uma pesquisa também do estado de Mato Grosso do Sul, do estado inteiro, não apenas de Campo Grande. Campo Grande é apenas 1/3 do estado. Saber, né, como é que está Mato Grosso do Sul hoje com relação a 2022, até porque não há como você escapar de 2022. Não há como escapar, até porque o Bolsonaro está fazendo campanha para presidente da República, para a reeleição. Ele está em cima do palanque. Né? E esse pessoal que saiu nas ruas ontem para apoiá-lo, essa falange digital aí que saiu para apoiá-lo, é o público do Bolsonaro. É o pessoal que vai para o pé do palanque aplaudir o Bolsonaro, até porque eu não vejo nenhuma razão para ninguém sair na rua para protestar contra o quê? O único protesto que tem que ser feito é contra o coronavírus. As pessoas têm que ir para a rua para pedir auxílio para as pessoas que estão passando fome na classe D e E. Né? As pessoas têm que ir para a rua para conclamar as pessoas a respeitar as restrições que estão sendo impostas, que ninguém, prefeito nenhum, governador nenhum vai impor restrição se não houver necessidade. Está fazendo isso porque não tem outro jeito. Porque se não fizer isso, se as pessoas não ficarem em casa, se as pessoas não ficarem em casa, se as pessoas aglomerarem, se as pessoas não mantiverem um distanciamento razoável, se as pessoas não tiverem acesso à vacina, como não estão tendo, não vai resolver o problema do coronavírus. Agora, essa história do coronavírus
é, do distanciamento social, do isolamento social. O governo tem que fazer. Agora, se o governo tivesse feito isso desde o início, a gente não estaria nesse estágio que está. Ah, mas isolamento social não resolve. Resolve. Resolveu na Finlândia. Resolveu na China. A China isolou apenas uma cidade. Isolou apenas Wuhan, onde surgiu, onde apareceu o vírus do coronavírus, da Covid-19. Apenas uma cidade fez um isolamento sério. Isolamento onde as pessoas ficaram isoladas, mas não ficaram totalmente desoladas e nem abandonadas pelo governo. Porque você vai fazer isolamento, você tem que ter infraestrutura. E a infraestrutura está no governo federal. O governo federal é negacionista. Ele é contra qualquer tipo de isolamento. Então, ele não vai nunca admitir isolamento e nunca vai financiar o isolamento, porque o isolamento tem que ser financiado, como acontece nos Estados Unidos, como está acontecendo no Chile, que o B de Paula lembrou agora há pouco no editorial do programa dele, como está acontecendo na Inglaterra, Portugal, França. O isolamento está sendo financiado pelo governo. Ah, mas o Brasil não pode, é claro que pode. Se não tivesse mandado, eu não vou nem falar o Mandetta, tá? Não vou nem falar o Mandetta. Vou falar o doutor Nelson Teich. Se o governo tivesse deixado no Ministério da Saúde o doutor Nelson Teich, a história da Covid-19 no Brasil era outra história. Tivesse dado autonomia ao Ministério da Saúde, teria sido diferente, porque o plano do Dr. Teich era ainda mais avançado do que o plano do próprio Mandetta. O Teich previa o quê? Testagem em massa. Fazer teste geral. Era o que ele propunha e que o Bolsonaro não aceitou. A testagem geral onde foi feita deu certo. E eu mostro como exemplo a Coreia do Sul, que fez testagem, identificou a Covid, as pessoas com Covid, e tratou sem precisar de isolamento. Por quê? Porque fez aquilo que o Teich previa fazer aqui no Brasil e que o senhor Bolsonaro não permitiu que ele fizesse. Mandou ele embora, aliás, ele pediu, amarrou a mala e se mandou antes, né, que o Bolsonaro o fizesse. Antes que o Bolsonaro mandasse ele embora. Ele, né, capou o gato, como diz o pessoal lá na Ponte Vermelha. Capou o gato, foi embora. Pegou a malinha dele, foi embora e deixou o Bolsonaro, o doutor Jair Narciso Bolsonaro, comandar o processo. E deu aí no que você está vendo. O Brasil é hoje o epicentro. E não é coisa de oposição, não. O Brasil é hoje o epicentro do coronavírus no mundo. É o país onde mais morrem pessoas, em média, no planeta. Está morrendo mais gente aqui do que nos Estados Unidos. É um absurdo pensar numa coisa dessa, mas é o que está acontecendo. Os Estados Unidos sempre teve uma taxa enorme, né? Uma média de 2.500, 3.000 pessoas por dia. Depois caiu. Com a entrada do Biden, caiu. E agora você vê o que está acontecendo neste país, por falta de um ministro da
saúde. Aliás, por excesso de ministro, né, nós temos dois. Tem o ministro titular e tem o ministro auxiliar. O ministro titular, que é o próprio Bolsonaro, e o ministro auxiliar, que é o Pazuello. Hoje eu quero falar ainda sobre essa história do Pazuello, né? Falar sobre Flávio Dino, governador do Maranhão, coordenador do consórcio de governadores da Amazônia, pretende levar os embaixadores da Noruega, da Alemanha, a proposta de criação de um fundo para o órgão com recursos internacionais. Outros países europeus figuram historicamente entre os maiores doadores do Fundo Amazônia, congelado há quase 2 anos. O que era o Fundo da Amazônia? Os países do mundo, dos governos anteriores, tinham, como tem até hoje muito mais, preocupação com o destino da Amazônia. Tinha preocupação a Noruega, a Alemanha, França, todos os países do mundo que já foram, na Idade Média, foram florestas, hoje perderam as suas florestas, têm tentado de tudo quanto é jeito recuperar algumas áreas, sentem porque sabem, porque a ciência diz e a experiência mostra, que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é? A Amazônia não interessa apenas para o Brasil. Além de mais 8 ou 9 países da América do Sul, a Amazônia interessa para todo mundo, porque é o pulmão do mundo. O mundo respira pela Amazônia. Se você matar a Amazônia, você mata o mundo. E mata também o Brasil. Porque nós aqui, fora da Amazônia, nós dependemos da chuva da Amazônia. A chuva que nós recebemos aqui vem pelos rios voadores, que você vê de vez em quando aparecendo dos programas de tempo, né, de climas, na televisão, os rios voadores. São rios que vêm da Amazônia. Por quê? Esses rios vêm da floresta amazônica, são represados pela Cordilheira dos Andes e passam principalmente no centro-oeste e caem lá no sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são os estados que mais se beneficiam do clima amazônico, que não vai, infelizmente, para o Nordeste, né? Chega muito pouco no Nordeste. A curva, né? Na curva eles caem no oceano não tem parede, como tem os Andes, como temos os Andes, e dificulta. Então, o clima da Amazônia não é só, né, você preservar para ter verde, para ter cobra, para ter onça, para ter índio, para ter... Não, é preservar a vida no planeta. Então, esses países, sabendo disso, criaram o Fundo da Amazônia. O Brasil criou o Fundo da Amazônia para receber subsídios internacionais. Tinha dois grandes parceiros, que era a Inglaterra e a Noruega. Quando o Bolsonaro entrou, desativou o Fundo da Amazônia. Noruega, Inglaterra, outros países que contribuíam para o fundo simplesmente deixaram de mandar dinheiro. Acabou o Fundo da Amazônia. Agora, o Dino, o Flávio Dino, está tentando reaver esse fundo ligado diretamente aos estados. Você vê que falta que faz um governo de união, né? Ou um governo da União. Que mal que faz para o Brasil um governo negacionista. Um governo que quis copiar tudo de errado que o Trump fez. O Trump fez tudo errado e o Bolsonaro foi lá e copiou. E o Bolsonaro está se dando mal exatamente por isso. Porque o Bolsonaro não teve capacidade, não teve competência, não teve sequer intuição para perceber que o Trump estava completamente errado.
que não tinha que ser mudado nada, que tinha que ser preservada a democracia, corrigindo-se os erros da democracia, os desacertos da democracia, e nunca ter pregado, como prega até hoje, um golpe, como prega até hoje a derrocada do regime democrático, do Estado democrático de direito, para privilegiar uma pequena falange, uma falange muito pequena, barulhenta e insignificante politicamente, que é essa extrema-direita que está aí fazendo carreatas. Meu amigo Manuel Vitório, estamos vivendo uma tragédia mortal e ainda vemos manifestação ideológica de ódio, negacionismo. Vivemos um dos momentos mais trágicos e tristes de nossa história. Sérgio Cruz, amigo, você tem feito um grande trabalho de esclarecimento. Parabéns, muito obrigado. Gostaria de continuar recebendo referências, recebendo críticas, para que a gente pudesse, além daquilo que a gente procura esclarecer dentro da experiência que a gente tem, a gente poder também estabelecer aqui um debate, né? Um debate sério. Eu quero debater as pessoas que do mimimi aí, dos memes, eu quero debater com esse pessoal. Quero saber o que esse pessoal tem na cabeça, o que esse pessoal tem de plano. O que esse pessoal esperava de um combate à pandemia feito pelo Bolsonaro. Na primeira chance que o Bolsonaro teve foi tentar boicotar, na primeira fase da crise, tentar boicotar prefeitos e governadores, flexibilizando as medidas restritivas. Eu me lembro bem que ele abria, né, quando foi na primeira restrição ao comércio, ele transformou a igreja em serviço essencial. Abriu salões de beleza, né? Começou a tentar minar as decisões do governo federal, dos governos. Então, eu quero debater com esse pessoal, exatamente, eu quero proposta, eu quero que o pessoal, os negacionistas, tá aqui. Você, negacionista, vem cá. O que é que você acha que o Bolsonaro tem que fazer? O que é que o Bolsonaro faria no lugar dos governadores e dos prefeitos para evitar um colapso na saúde? O que ele teria feito? É isso que eu quero ouvir, não, porque os governadores, o presidente não pode fazer nada, o Supremo proibiu. Então vamos tirar a proibição. O que o Bolsonaro ia fazer? Ele teve a oportunidade de fazer quando o Mandetta estava no Ministério da Saúde. O trabalho que o Ministério da Saúde fazia no combate ao coronavírus obteve 76% de aprovação da população. 76%. Pergunta hoje à população o que é que ela acha do trabalho que o Ministério da Saúde está fazendo contra o coronavírus. Faz uma pesquisa, pergunta. Então, eu quero conversar exatamente com esses negacionistas, com esses que estão tentando vender que a vacina não serve, com esses que estão tentando empurrar medicamentos que não foram aprovados nem pela Anvisa. Porque o Bolsonaro, vocês lembram disso, sempre insiste, olha, vou patrocinar, o governo vai patrocinar vacina aprovada pela Anvisa. Por que ele não levou a cloroquina para a Anvisa aprovar ou rejeitar? Por que ele não levou a ivermectina para a Anvisa? Porque ele sabia que nem a Anvisa, que ele pode eventualmente influenciar nas decisões, nem a Anvisa iria aprovar, porque a cloroquina é aprovada pela Anvisa, mas aprovada para lúpus e para malária. A ivermectina é aprovada pela Anvisa, mas para matar piolho, para matar verme de gado, principalmente. Então, o único remédio, o único medicamento que a
a Anvisa aprovou, foi um, que eu não sei pronunciar o nome direito, lá dos Estados Unidos, que está aí. Mas é um remédio que é para ser usado no estágio avançado do coronavírus. Tá? É para ser aplicado não no, como tratamento precoce. Aliás, não existe nenhum tratamento profilático. A única profilaxia que existe é vitamina D, é você estar com suas imunidades atualizadas, altas de preferência. Em síntese, é você não pegar a gripe. Porque quem não pega a gripe, não pega coronavírus. Tá? Quem não pega a gripe, não pega coronavírus. Se você evitar a gripe, você evita coronavírus, é claro. Para evitar a gripe, você tem que seguir exatamente os protocolos para evitar o coronavírus. É não abusar. Olha, gente, basta não abusar. Se você não abusar, você não corre risco. Agora as pessoas abusam. As pessoas saem na rua sem máscara. As pessoas não cumprem os mínimos protocolos capazes de ser cumpridos por qualquer pessoa. Porque máscara, por exemplo, não mata ninguém. Você conhece alguém que morreu asfixiado por uma máscara? Até porque, quando se der problema, você tira a máscara, põe a máscara, tira a máscara. Evita andar sem máscara em lugares onde tem gente. Coloca a máscara nas aglomerações. Se você não pode distanciar 2 metros de uma pessoa, coloca a máscara. Não precisa ser o fecha tudo, né? Fecha tudo, não precisa nada disso. Não precisaria sequer o toque de recolher se a população não fosse na conversa do Bolsonaro. O problema, gente, aqui no Brasil, é que a população, e tem que ser falado isso. Tem aqui o número da pesquisa, 29% que acreditam no Bolsonaro. Essas pessoas não usam máscara, porque o presidente não usa. Essas pessoas aglomeram, porque o presidente defende a aglomeração. Ah, mas o Bolsonaro não está defendendo a aglomeração. É claro que está. À medida que chama diretores de clubes de futebol para tentar motivá-los a continuar os espetáculos de futebol com estádio lotado. Ele defendeu isso. O Bolsonaro foi às academias militares para pedir aos acadêmicos que não usassem máscara na sala de aula. Foi isso para pedir. E ele falou isso na televisão. Pediu também para os colégios militares. Não aconteceu nos colégios militares, sabe por quê? Sabe por quê? Porque os professores reagiram. Porque os professores não são militares e reagiram. Não deixaram. No colégio militar, todas as crianças entram de máscara. Nos colégios militares, está havendo também ensino à distância. Mas eu quero falar sobre o caso Pazuello daqui a pouco. Se a produção tiver alguma novidade sobre o caso Pazuello, pode me passar que eu vou falar sobre esse caso do Pazuello aí. Depois do tempo, tá? O tempo é o tempo. Vai fazer calor, vai fazer frio, vai chover. Tempo para esta segunda-feira em toda a região centro-oeste do Brasil. Tempo que vem na flecha do índio. A segunda-feira será marcada por tempo instável em parte do estado de Mato Grosso. Deve chover a qualquer hora na metade norte e oeste do estado, onde há risco para temporais. Por outro lado, uma massa de ar seco volta a ganhar força e por isso não chove no leste de Goiás e também sobre o Distrito Federal. Nas capitais Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e nas demais áreas da região, o dia começa com sol e chove apenas entre a tarde e a noite. Em Goiânia, mínima de 20 e máxima de 29 graus, e em Cuiabá, mínima de 23 com máxima de 33 graus.
Dor, medo, desvalorização, constrangimento. Essa é a realidade enfrentada por mulheres em todo o Brasil. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Você não está sozinha. Essa luta é nossa. Denuncie por um país melhor para você, mulher. Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Aí eu falava do fundo da Amazônia. Agora, gente, um país, um governo que permite que governador de estado saia por aí fazendo diplomacia internacional. Isso aí não é função do Flávio Dino, não é função de nenhum governador. O governador não tem que sair por aí procurando vacina, procurando criar fundo da Amazônia ou qualquer outro fundo. Essa não é função nem constitucional, nem moral do governador, do prefeito. Isso é função do Ministério das Relações Exteriores em países onde há ministro, né? Porque aqui também não tem ministro. O ministro aqui também é o Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro. O pai e o filho, eles é que são os ministros, né? De todas as áreas. Principalmente essas mais chegadas à ideologia aí, como essa da Relações Exteriores. Então não era para o Flávio Dino deixar o Estado dele lá, onde ele está preocupado, a preocupação maior hoje é a pandemia, até porque o Piauí está na área, também está na linha vermelha aí do coronavírus, para tentar reorganizar o Fundo da Amazônia. Não era dele. Se o Brasil tivesse um ministro, se o Brasil tivesse uma política internacional compatível com a realidade, com a conjuntura internacional, o ministro é que ia atrás disso. O ministro do Meio Ambiente é que teria que... O ministro do Meio Ambiente fechou o plano, o fundo. Recebia alguns milhões da Noruega, alguns milhões da Inglaterra, da Alemanha, alguns milhões de outros países, fechou. Nós não queremos o dinheiro de vocês. Porque nós temos uma política para a Amazônia. Qual é a política do governo federal para a Amazônia? Alguém sabe me dizer o que o Bolsonaro quer fazer na Amazônia? A gente não sabe. A gente vai criando hipóteses, né? Bom, pelo que está acontecendo, ele vai querer destruir a Amazônia. Pode ser que não, mas tudo leva a crer que ele colocou uma motosserra para tomar conta das matas da Amazônia, que é esse ministro do Meio Ambiente. Quem ainda tem procurado passar um verniz em tudo isso é o vice-presidente da República. Passa um verniz, porque ele também não é esse amazonólogo que parece ser, não. O Exército, sim, tem um certo compromisso com a Amazônia. Mas esse vice-presidente aí, ele tem compromisso com Bolsonaro, porque ele está louquinho para ser candidato a vice, gostou de ser vice. Então está todo mundo aí, ó, nessa área aí da direitona aí, procurando o caminho para 2022. Mas vão se perder no caminho. Escreva o que eu estou te falando, vão se perder no caminho, até porque entraram em caminho errado. Entraram numa vereda aí que ninguém sabe onde é que vai dar. E tudo leva a crer que vai dar no mesmo lugar, no mesmo inferno para onde foi o Trump.
O Trump também faz. A política do Bolsonaro é copiada do Trump. É xingar a imprensa, prestigiar grupos milicianos, aristocracia americana. O que há de mais notoriamente indesejável do ponto de vista social foi que a falange que se uniu para apoiar o Trump, para virar Trump, para criar o trumpismo. É o contra o negro, contra o migrante, a favor da pandemia. Tudo isso aí, tudo que não presta do ponto de vista político, juntou-se ao Trump. E tudo que não presta politicamente aqui no Brasil, o rebotalho da política brasileira, juntou-se ao Bolsonaro e está manobrando o governo. Essas milícias digitais é que hoje mandam no governo. Elas aqui mandam no governo hoje. O Bolsonaro é refém das milícias digitais e das outras milícias. Refém. O que essas milícias mandam ele fazer? Ele faz. E ele entrou nessa enrascada aí do coronavírus, influenciado por esse pessoal, por essa meia dúzia que é contra a democracia. E agora ele entrou errado nesse negócio do coronavírus e não tem saída. Não tem saída, vai cair no colo dele toda a responsabilidade. Porque o povo está vendo. Os governadores estão errando. Os prefeitos estão errando. Mas os governadores e os prefeitos estão errando. Mas estão tentando. Estão tentando todos os meios possíveis e imagináveis para debelar a crise sanitária do Brasil, para reduzir o número de mortes, que está atingindo a média de 2.000 pessoas por dia. E o Bolsonaro, o que é que está fazendo? O que é que o governo está fazendo? Bom, agora vamos tirar o Pazuello, porque tira o Pazuello e tira o bode da sala, né? Como se o Pazuello fosse o principal responsável. O Pazuello é o culpado, não é o Bolsonaro, não é o governo que é o culpado. O culpado é o Pazuello, que não soube administrar a crise, que não soube administrar o combate a coronavírus, que não soube confraternizar com os governadores. A culpa é tudo do Pazuello. Então, contra o Pazuello, existe lá uma ameaça de uma CPI no Congresso Nacional, uma CPI mista da Covid-19. Contra o Pazuello existe processo no Supremo Tribunal Federal por incúria, por irresponsabilidade no caso de Manaus, quando deixou as pessoas morrer por falta de oxigênio. As pessoas morreram por falta de oxigênio, porque ele não providenciou em tempo o oxigênio para salvar as pessoas de Manaus. Quando o oxigênio chegou, Manaus voltou praticamente ao normal. E é hoje a única cidade, a única capital brasileira, junto com o Rio, e parece com o Rio de Janeiro, que aparece em azul no mapa do coronavírus. Então, tudo isso contra
o Pazuello? Não, tudo isso contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou bem claro que ele obedece o que o Bolsonaro manda. Ele obedece isso. Bolsonaro mandou, não faz assim, leva cloroquina. Ele pegou, encheu a mala, um avião de cloroquina, remédio não aprovado pela Anvisa, medicamento para malária e lúpus. No lugar de levar o oxigênio, ele levou cloroquina. Então, a imagem pública do Pazuello, junto ao Congresso Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal e junto à maioria esmagadora dos próprios bolsonaristas, é uma imagem ruim. Entre os bolsonaristas, os mais fanáticos, a imagem é ruim porque ele não obedece a 100% ao Bolsonaro. Ele, de vez em quando, manda entregar vacina para os estados. E o que o Bolsonaro queria é que agravasse a situação para que a situação política dele melhorasse. Quanto mais gente morre, mais melhor para o Bolsonaro, porque ele joga a culpa nos governadores. Pelo menos está na cabeça dos conselheiros do governo. Está na cabeça, né, do fanatismo bolsonarista, aqueles que vão para a rua, né, para pedir apoio para o Bolsonaro. Então, as pessoas morrendo na fila dos hospitais por falta de UTI e o pessoal do Bolsonaro fazendo campanha para o Bolsonaro na rua. Porque o que aconteceu ontem foi campanha. O bolsonarista está desesperado porque o Lula, sem fazer campanha, o Lula, em apenas um discurso, conseguiu desmontar toda a narrativa bolsonarista. Então, ao desespero. Então, o Bolsonaro perdeu o time. E olha, o Pazuello não deixa o governo. E se o Pazuello sair do governo, vai entrar outro general. Vai entrar lá no Ministério da Saúde um outro cumpridor de ordens. Um novo garoto de recados do presidente da República. Porque essa médica que ele convidou para conversar com ela ontem e tal, já não vai aceitar. Nenhum cientista, nenhum profissional responsável, de bom senso e patriótico, e que tenha o mínimo de conhecimento científico, de experiência científica, de humanismo, vai aceitar fazer esse papel de palhaço do presidente da República que está fazendo o Pazuello. Ele é o único que aceita. Ele ou outros da espécie dele. Que pode ser militar, pode ser civil. Qualquer um que entrar hoje no Ministério da Saúde vai ser um novo Pazuello. Porque a gente nota que o Bolsonaro continua na sua velha política de não permitir o combate ao coronavírus, de boicotar o coronavírus a partir da vacina. Cadê a vacina? Ah, mas vamos ter 400 milhões de doses. Nós não estamos mais na época do vamos ter. Então, os governadores estão desesperados. Os prefeitos estão desesperados. A vacina que chega não dá para o dia seguinte. Tanto que estão se mobilizando para comprar vacina. O próprio governador comprar vacina e doar ao Ministério da Saúde para que o Plano Nacional de Imunização não seja paralisado. Então, gente, a situação é grave. Ninguém vai aceitar. Essa médica que está aí
sendo cogitada pelo Centrão, que também não aceita. Não aceita porque ela defende isolamento como defendia o Mandetta, como defendia o Dr. Nelson, como defende todo o profissional de bom senso, profissional experiente, profissional que tem qualquer responsabilidade com o paciente. Não aceita nenhum tipo de imposição. Para conseguir mudar essa política, o Bolsonaro teria que nomear um ministro ligado à área, com conhecimento comprovado e dar para ele autonomia. A autonomia que ele negou ao Mandetta, que ele negou ao Dr. Nelson, que ele negou ao Pazuello. Pazuello não aplica uma vacina sem consultar o Bolsonaro. Tudo tem que ser, o Bolsonaro tem que decidir. E não é assim que se faz gestão. O governo tem que ter planejamento e tem que ter pessoas para executar aquele planejamento que ele fez, goste ou não goste. Não tem que ouvir 2 ou 3 pessoas em frente do palácio, ô presidente, está errado, então está errado, então eu vou corrigir. Não tem que ouvir, não. Tem que ouvir o bom senso. Tem que ouvir as autoridades ligadas àquele setor. Tem que ouvir a população, o povo. Não é ouvir meia dúzia de pessoas. Não é pegar carona nas carreatas. Não. É decidir. Não decidir sozinho, intuitivamente. Decidir por capricho pessoal. Mas decidir ouvindo a população. Ouvindo os seus técnicos. É para isso que tem ministro. Põe ministro bom, ministro de qualidade, ministro que entenda e deixa, né, e acompanha, apenas acompanha, gostando ou não gostando. Tem que aplicar a política que dá certo para a maioria, que atenda os interesses do Estado e da nação, não aquilo que ele acha bonito. Ah, não, vou fazer assim porque minha mulher falou que assim é que é melhor. Vou fazer assim porque o 02, 03 falaram que assim é melhor, então vou fazer assim. Que se dane o povo, que se dane o bom senso, que se dane aquelas pessoas que pensam o politicamente correto. Nós temos que admitir que o certo é o que é politicamente correto. Tem muita coisa politicamente correta que são exageradas, né? Mas há tudo, né? O resto tudo é aproveitável. Deve ser seguido porque o politicamente correto foi decidido, foi amadurecido na experiência. Então tá aí. A minha previsão. O Pazuello não deixa o governo. Se o Pazuello deixar o governo, vai entrar no lugar dele uma cópia do Pazuello. Né? Vai entrar nele um songamonga que vai cumprir à risca todas as pacholices do Bolsonaro. O Bolsonaro vai dizer, é assim, se é contra esse, contra aquilo, vai ser mais ou menos. Tá, bem, a produção está me avisando que está na hora de ir embora e eu vou, porque eu sou um profissional altamente comprometido com o tempo e com a responsabilidade de começar na hora certa e terminar na hora certa. Muito obrigado ao pessoal que assiste esse programa pelo YouTube, pessoal que assiste esse programa pelo Facebook. Quem assiste pelo YouTube, por favor, inscreva-se no canal, dá um like, um dislike. Quem está assistindo aí pelo Facebook, por favor, compartilhe o vídeo, vai ficar o vídeo aí, compartilha para muito mais gente ouvir, se você concorda com aquilo que eu estou falando, compartilha para muito mais gente ouvir e acudir a este apelo que se faz à nação brasileira. Se você assiste esse programa pelo canal daviamorena.com, pelo site daviamorena.com, 2 vezes muito obrigado, porque esse é o nosso grande esforço de criar o stream de Mato Grosso do Sul para levar a notícia deste estado para o resto do Brasil e do mundo. Muito obrigado por sua atenção, por sua participação.
Esse programa vai ser repetido, reapresentado às 11 horas, e às 18 e às 11 horas da noite. Logo depois deste programa ao vivo, das 8 às 9 horas, das 9 horas até as 9h40, nós temos um documentário extraordinário. Às 9h40, vamos ter o programa Jornal da Hora com Arthur Mário. Às 11 horas, repete esse programa, meio-dia tem o replay do programa Boca do Povo. Se você não assistiu agora há pouco Boca do Povo, vai ter a oportunidade de assisti-lo de novo, logo mais ao meio-dia. Muito obrigado mesmo. Tchau, Pica-Pau.